Pessoal, agora eu vou estar fazendo um vídeo fazendo aferições com multímetro analógico, certo? Com uma placa fonte de TV. Eu vou fazer vários tipos de aferições e daí vamos para a vinheta e vamos para o que interessa. E daí o que acontece, pessoal? Olha só, vou trazer o multímetro mais para cá, tá? Eu tô na escala de X100, certo, pessoal? X100. A gente vai calibrar o multímetro, escala de resistência, as ponteiras de prova, elas se invertem, né? Essa daqui é o positivo e essa daqui é o negativo, certo? Tocar numa ponta de prova na outra, ó, vai tender, ó, a sombra, pessoal, a sombra do ponteiro no espelho, olhando pelo centro do parafuso, certo? Por causa da precisão. E aqui embaixo, ó, tem que ficar no ajuste também, ó. Aqui tudo tem que ficar calibrado, né? Ele não pode ficar mais para baixo, entenderam? Pelo parafuso aqui tu regula aqui embaixo e aqui em cima pelo potenciômetro. O que acontece, ó, pessoal? Vamos começar por aonde, ó? Eu tenho um NTC aqui, ó. Esse daqui é um NTC. Deixa eu ver se eu viro a placa. Um NTC de cor esverdeada, ó. Eu vou aferir os terminais dele, ó. Ele tem que tender a uma chave aberta, pessoal, certo? O NTC, ele tende a uma chave aberta. Ele está com a resistência alta. Conforme uma sobretensão, pessoal, ele baixa a resistência. Entendam isso. Ele baixa a resistência, auxilia no que? No rompimento do fusível. Eu tenho um fusível aqui, ó, pessoal. Um fusistor, né? Ó. Tende a um curto, né? Tanto num sentido como no outro. O fusível é indiferente, a gente sabe, ó, pessoal. Tende a um curto. Enquanto que o fusível tende a um curto, o NTC ele tende a uma chave aberta, ó, tanto num sentido como no outro, não tem polaridade, certo, pessoal? O fusível vai ficar em série e o NTC fica em paralelo. Eu tenho um capacitor aqui, ó, pessoal. Que capacitor é esse? Esse daqui é um capacitor X, ó. O que ele faz? Ele manda os espúrios, as interferências de volta, entra pelo fase e volta pelo neutro, né? Vamos ver por baixo aqui para poder... Deixa eu ver aqui. Ele está em paralelo também, pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir aferir aqui para mostrar para vocês, ó. O capacitor X, ó, ele está em paralelo e tem que dar uma chave aberta, ó, pessoal. Ó. Ó. Uma chave aberta. Teve influência do capacitor, né, pessoal? Esse aqui, ó, é o capacitor X, ó. Certo? E daí eu tenho meu fase e meu neutro aqui, ó, a linha, né? E o neutro, ó, tendendo a uma chave aberta. Uma alta resistência, que tem que ser nesse quesito, né? E daí o que acontece? Tá bom. Vamos testar aqui, ó. Eu tenho um indutor em série e outro indutor em série, ó. Tem que dar como um curto, certo? Olha lá, pessoal. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Ó, o comportamento dele tem que ser um curto, porque senão, pessoal, o meu indutor, é um indutor que eu tenho aqui, né, pessoal? São duas bobinas, uma está assim e a outra assim, as duas em série, ó, pessoal. E entre elas não podem se comunicar, ó. Mas cada uma a gente verifica o filamento, ó. Nessa medida aqui, ó,
Eu estou verificando o filamento de uma bobina e aqui eu estou verificando o filamento da outra, que tem que tender a um curto realmente, ó. Certo, pessoal? E uma não entra em contato com a outra, ó. Uma não interfere na outra, tá? E o que que eu tenho aqui, ó? A ponte de diodo, ó. Ponte de diodo, ó. Como é que eu vou aferir, ó? Nesse sentido, olha a queda de tensão do diodo aqui, ó, pessoal. Olha só a queda de tensão do diodo e a queda de tensão do outro. Olha aí. Em torno dos 500 milivolts, ó. Em load voltage aqui a gente vê 500 milivolts e lá em cima a resistência, ó, pessoal. Tá? E aqui a mesma coisa, ó. A queda de tensão do diodo, a queda de tensão do diodo, e no sentido reverso, pessoal, ó. Aqui é no sentido direto, tá? No sentido reverso não pode conduzir. Vamos testar o sentido reverso agora, ó. Há uma chave aberta, ó. Uma chave aberta. Uma chave aberta. Uma chave aberta. Entenderam? A ponte de diodo estão boas, certo? Deixa eu ver, eu acho que não apareceu aí pra vocês. Eu vou fazer de novo, ó, pessoal. Chave aberta e chave aberta. E no sentido contrário, ó, a queda do diodo. A outra, queda do diodo. A outra, queda do diodo. A outra, queda do diodo. Eu sei que estão boas as pontes de diodo, tá? Aqui eu tenho outro diodo bem pequeno. Eu espero que vocês consigam enxergar, pessoal, ó. Não é um circuito integrado, bem pequenininho aqui, ó. Num sentido, no outro, no sentido inverso, que eu tenho influência de capacitor aqui na placa, pessoal. Uma chave aberta e uma chave aberta. Uma baixíssima resistência, só que aqui, ó, ele apresenta influência do capacitor, né? Vamos aferir os componentes maiores, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um resistor de corrente, ó, pessoal, e se comporta assim mesmo. Um resistor sensor de corrente, ó, pessoal. Ele se comporta como se fosse um curto. Tá? Aqui eu tenho um transistor MOSFET, certo? Vamos testar ele, ó. Do gate pro dreno, uma alta resistência. Do gate pro source, uma alta resistência. Sentido contrário. Olha o capacitor influenciando no circuito, pessoal. Olha só, eu sei que esse MOSFET está bom, pessoal. Ele não está em curto, olha só. Eu estou aferindo ele no circuito, certo? Ó. Uma alta resistência, uma alta resistência e o diodo. Vamos testar o diodo dele. Sentido contrário. Ó, pessoal, o diodo dele está bom, certo? Em torno de uns 500 milivolts. A gente vê aqui em load voltage, né, uma resistência, ó. O contrário, ele tem que se comportar como uma chave aberta, né? Ó. É isso mesmo, tá bom esse MOSFET. Aqui eu tenho um diodo mais pra frente, ó. Diodo SMD, ó, num sentido uma chave aberta
No sentido contrário, meu diodo, ó, pessoal, uns 500 milivolts de queda de tensão, ó. O que mais que eu tenho aqui? Vamos testar o eletrolítico aqui, ó. Vamos testar o eletrolítico, ó. Primeiro no sentido direto, né, pessoal? Sentido direto é o negativo no negativo, positivo no positivo. Uma chave aberta, ó, pessoal. E o contrário, olha só. Vocês viram que o eletrolítico, ele é, eu diria assim, pessoal, olha a queda de tensão nele. Se não é um diodo, ele tem um diodo internamente. Eu estou falando não de forma literal, pessoal, tá? Ele tem, é como se fosse um diodo, certo? Como se fosse um diodo internamente. Olha que legal isso. A queda de tensão de um diodo 500 milivolts, ó. Não é que ele tenha o diodo ali, sabe? Mas ele se comporta como um diodo, ó, no sentido reverso, ó. Eu tô com... O que é o sentido reverso, ó? É o positivo no negativo, negativo no positivo. Multímetro analógico. Olha só, pessoal, que legal. Ou seja, eu sei que esse eletrolítico aqui está bom. Vamos testar o fotoacoplador aqui, ó. Estou testando o LED, ó. Olha só o comportamento num sentido, tá, pessoal? A queda de tensão em torno de 1 volt, né? 1 volt aproximadamente, em load voltage ali, ó. Certo? E no sentido contrário, aí ele apresenta uma maior resistência, ó, pessoal, em torno de 2 volts no sentido contrário. Tá bom o LED. Agora vamos testar o fototransistor pro lado de cá, né? Uma chave aberta. E o diodo do fototransistor, olha aí, ó, pessoal. Uns 500 milivolts também. Que legal isso, né, pessoal? Vamos testar esse capacitor aqui, ó. Capacitor de poliéster, ó, ele apresenta uma alta resistência, olha aí, ó, pessoal. Ele se comporta como uma chave aberta, ó, porque ele isola o primário do secundário. Legal isso, ó. Uma chave aberta. Independente do sentido, né, pessoal? Independente do sentido, ó. Quem não tem polaridade, tá? Vamos testar o transformador Chopper. Vamos testar os enrolamentos, ó. Um curto. Uma resistência maior, né, pessoal? Porque aumentou o enrolamento, ó. E aqui tem que apresentar uma resistência mediana, ó. Resistência mediana. Uma baixa resistência, certo? E não pode se comunicar com o secundário, ó. Ele não pode se comunicar. Se ele se comunicar, quer dizer que derreteu o esmalte e daí ele está curto-circuitado, certo, pessoal? Vamos testar os enrolamentos do lado de cá agora, ó. Uma baixa resistência, uma baixa resistência, uma baixa resistência, certo? Agora vamos testar esse daqui, pessoal. Prestem atenção, isso aqui, o encapsulamento dele parece um MOSFET, mas não é. Isso daqui são 2 diodos, pessoal, ó. Eu vou colocar a ponteira de prova vermelha, ó, que é o negativo no centro, ó, no catodo, tá?
Esse aqui é o catodo, ó, o terminal do meio, ó. Quer ver que ele se comunica, ó? Ele tem que tender a um curto, ó. Esse é o catodo, certo? A ponteira de prova vermelha é o negativo, certo? Ó. Ponteira de prova preta no anodo, olha aí, ó, pessoal. Quanto que dá ali, ó, uns 300 milivolts de queda de tensão. São diodos shot, diodos rápidos, ó, pessoal. Vou colocar do lado de cá agora, ó. A ponteira de prova preta, não esqueçam que ela é o positivo, certo? E ele vai conduzir, olha só, uma baixa queda de tensão. Entenderam? Ele é o que? É 2 diodos, pessoal. Tem 2 diodos aqui nesse encapsulamento, ó. Onde está a ponteira de prova vermelha é o catodo, certo? E a ponteira de prova vermelha é o negativo no teste de resistência do multímetro analógico. Aonde está a ponteira de prova preta é o positivo, eu estou no anodo, ó. E no outro lado a mesma coisa, olha só. Ou seja, ele está bom. Aqui eu tenho outro, pessoal. Isso daqui não é um transistor. O encapsulamento pode até se parecer, certo? Mas não é. Ó, ponteira de prova vermelha no catodo, ponteira de prova preta no anodo. Olha aí a queda de tensão, ó, pessoal. Uns 200 milivolts. Esse aqui é um diodo shot, pessoal. Um diodo rápido, ó. E na outra extremidade também. Olha que legal isso. Vamos botar no sentido reverso. Só para ver, ó. Olha aí, ó, no sentido reverso. Ó o capacitor se descarregando, a influência do capacitor, ó, pessoal. Uma alta resistência. No sentido reverso, uma alta resistência. E esse aqui no sentido reverso eu não testei, né? Olha aí, pessoal, ó. O capacitor se descarrega, ó. Quando a gente faz esse procedimento no sentido reverso, olha só. Olha que legal. Ou seja, esses diodos short aqui estão bons, pessoal. Tá? Vamos testar esse indutor aqui, ó. Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui, ó, pessoal, um curto, ó. Está bom, não é que ele esteja em curto, o enrolamento está bom. E do outro lado aqui, ó, também está bom. Aqui não tem comunicação, ó, pessoal, aqui só está prendendo ele, ó. Não se comunica, essa parte aqui, ó, é só a presilha dele. O enrolamento está aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Enrolamento bom. Enrolamento bom. Vamos testar esses capacitores eletrolíticos aqui, ó. De corpo sólido, ó. Esses aqui e esse daqui, ó. Vou começar por aqui, ó, pessoal. Ó. Ele é SMD, pessoal. Por que ele é SMD? Surface Manipulated Device, né? Dispositivo manipulado na superfície da placa. Uma alta resistência aqui, ó. Tá? E no sentido contrário, olha aí, ó, pessoal. Se não apresentou mais ou menos a queda de tensão de um diodo, ó. Uns 300 milivolts, tá? Tá bom. Esse outro aqui, o mesmo comportamento, ó. Sentido contrário. Ó, se descarregando o capacitor. Legal, né, pessoal? Claro, a gente tem que ver que tem a influência de outros componentes na placa, né? Mas por enquanto a gente não encontrou curto. Vamos testar esse aqui, ó. Olha se não é a queda de um diodo. E o contrário. Capacitor se descarregando. Ó. Esses
Capacitores aqui, eu acredito que eles estão em paralelo, pessoal. Olha aí a queda de um diodo, ó. Queda de um diodo. Queda de um diodo. Vamos colocar o contrário agora. Se descarregando, ó. Estão em paralelo e já se descarregou, ó. Mas estão em paralelo, ó. Esse daqui, pessoal, são capacitores eletrolíticos de corpo sólido, ó. SMD, Surface Manipulation Device, ó, manipulados na superfície da placa. Todos estão bons. Aqui, se eu não me engano, eu tenho resistores, deixa eu ver aqui, ou diodos. Ó, a queda de um diodo, tá? E do outro lado, uma resistência maior. Parei que eu vou pegar minha lupa, só para me certificar, pessoal, tá? Ó, na verdade, esses dois aqui são circuitos integrados, tá, pessoal? A gente não pode ir pelo encapsulamento, né? Olha aí, ó. São circuitos integrados, ó. Aqui não conduz, ó. Uma resistência significativa. Uma resistência um pouco maior, ó. E esse aqui de baixo, ó. Uma resistência significativa e uma resistência um pouco maior, o comportamento igual dos dois, ó, no sentido contrário. No sentido contrário. Como é um circuito integrado, né, pessoal, ó. Só por esse teste aqui eu sei que eles estão bons, ó. Para ver o quanto é valioso um multímetro analógico, olha só. Ó, o comportamento de um, certo? E o comportamento do outro. São praticamente idênticos. Olha só. Ou seja, não detectei curto, né, pessoal? Olha que legal. Estão bons. Aqui eu tenho um indutor, ó, pessoal. Um indutor, ó. Eu sei que ele não está rompido, ó. Testando o indutor, ó. Não está rompido, certo? E diferente do lado, né? Independente do lado, né? Quando a gente testa o indutor, ó. Não está rompido. Vamos testar essas bobinas que tem aqui, ó. Olha aí, ó, pessoal. Está boa, ó. A outra está boa. A outra está boa. A outra... Olha aí, pessoal. Todas estão boas, as 4 bobinas. Vamos testar essa bobina aqui, ó. Está boa. Essa outra aqui está boa. Vamos testar o capacitor. Olha aí a queda de um diodo no sentido contrário. Olha aí uma alta resistência. Ou seja, pessoal, tudo que eu testei até agora está bom. Que legal isso, né? Vamos ver esse capacitor, se dá para nós testar esse aqui por baixo. Ó. Tem mais um eletrolítico aqui, ó. Só cuidado, vamos testar esse eletrolítico aqui, ó. Trazer mais para cá. Olhar aqui, tá? Olha aí, pessoal. Mais ou menos uns 700 milivolts, ó. Ou seja, está bom. Que legal isso, né, pessoal? Olha só, pessoal, que interessante, né? A gente vai aferindo os componentes e vamos pegando experiência, certo? O que dá para te fazer
Dá para te pegar uma placa boa, aferir os componentes na placa e anotar os valores das aferições e depois fazer comparações. É muito interessante para bancada, para conserto, certo? Eu vou deixar essa dica. Se você achou relevante o vídeo, deixa o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal. E se for possível, pessoal, compartilhe esse vídeo